Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 2, Corinthians 0. Exatamente, tivemos derby nessa última semana pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Sétima rodada, né, do Brasileirão Sub-20 e com esse triunfo diante do maior rival, o Palmeiras atinge a liderança da competição com 14 pontos ganhos, que é a mesma pontuação do Cruzeiro, segundo colocado. O Verdão tá na frente por conta do saldo de gols. Um golzinho a mais no saldo que o Cruzeiro. Então, gol do Eric Belé no primeiro tempo, gol do Riquelme Felipe no segundo. Esse gol do Riquelme na segunda etapa que deu a liderança ao Verdão. Aliás, o Corinthians é freguês do Palmeiras na categoria sub-20, né? Desde 2019 o rival não vence a gente. Então, de lá para cá são 12 derbys, né? Com 8 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Retrospecto recente sensacional contra eles. Como a gente sempre faz aqui, vamos trazer os detalhes dos autores dos gols, começando pelo Eric Belé, chegando ao seu 9º gol na temporada. Esse gol que ele marcou foi nos acréscimos do primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai assistir. É um dos grandes jogadores desse Sub-20 em 2025. Não marcava desde a estreia do Brasileirão Sub-20, é verdade. Na ocasião ele fez um golaço de falta contra o Bahia. Volta a marcar na 7ª rodada contra o Corinthians. Aliás, está acostumado a castigar o rival pelo Palmeiras, o Belé, né? Já na categoria sub-17 ele marcou várias vezes em derbys. E aí no segundo tempo tivemos o gol dele, Riquelme Felipe. Se por um lado o Eric Belé é vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, o Riquelme é o artilheiro máximo, né? 14 gols marcados agora. Vocês viram na imagem que eu coloquei agora há pouco que a comemoração dele foi especial, né? O chororô que o Valdívia popularizou em 2008, anos e anos depois o Rafael Veiga repetiu. Teve a comemoração igual do Kevin também pelo Sub-20 Alviverde. E agora o Riquelme Felipe retoma essa comemoração já histórica em derbys, sempre com os palmeirenses marcando gols e mandando aquele chororô. E detalhe que a assistência para o gol do Riquelme Felipe foi dele, Gilberto. Olha a fotinha aí da renovação, né? Foi o assunto da semana no Sub-20 palmeirense, a renovação, tão aguardada renovação do Gilberto. Assinou contrato até o final de 2027, agora novo vínculo vale até o fim de 2027 com o Palmeiras. O Gilberto tem um número impressionante de assistências no ano, na verdade não só nesse ano, né? Quem conhece o Gilberto sabe que nos anos anteriores o que não faltou foi assistência, né? Então, em 2025 agora são 14 assistências em 19 jogos disputados. Eu falei do Riquelme Felipe agora há pouco, chama atenção o número de participações em gols do Riquelme na temporada. São os mesmos 19 jogos disputados, né? O mesmo número de jogos que o Gilberto, e o Riquelme participou simplesmente de 19 gols, é isso mesmo. Então, uma participação, a média, né? Uma participação em gol por jogo, porque ele tem 14 gols e 5 assistências em 2025. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, não tivemos nenhuma novidade em relação ao time base que vem atuando nesse início de Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, o Aranha foi o goleiro, mais uma vez, baliza 0 para ele. Na lateral direita, o Gilberto, na esquerda, o Arthur, na zaga, o Robson, capitão, que jogou muita bola, inclusive, ao lado do Diogo. À frente deles, a dupla de volantes, Rafael Coutinho e Larson. Camisa 10, Eric Belé, voltando a marcar pelo Brasileirão Sub-20. E o trio de ataque segue o mesmo também, Heitor, Sorriso e Riquelme Felipe. Bom, e a verdade é que o Palmeiras sobrou na partida, viu? Foi 2-0, mas poderia ter sido mais, tranquilamente, até porque o Eric Belé desperdiça um pênalti no segundo tempo, daqui a pouco a gente vai assistir, mas já na primeira etapa, nós tivemos, por exemplo, 9 finalizações contra nenhuma do Corinthians, além de 2 gols anulados, é isso mesmo. E, enfim, não deu pra gente ter a certeza se tava ou não, aqueles lances milimétricos, a gente lembra que não temos VAR, pelo menos por enquanto, né, no Campeonato Brasileiro Sub-20, até mesmo nos replays do Sport TV não deu pra gente ter a absoluta certeza, mas tudo bem. Agora, no primeiro tempo, o que causou a revolta de muitos palmeirenses foi o pênalti não marcado em cima do Heitor, né? Aí, cara, um pênalti claríssimo ali, né, do zagueirão corintiano pra cima do camisa 9 do Verdão. Enfim, o juizão sonegou esse pênalti aí na primeira etapa. Mas o primeiro tempo não terminou empatado em 0-0 não. Aos 48 minutos, o Eric Belé consegue marcar. O Sorriso fez a jogada pela esquerda, tem ótima fase o Sorriso, Robson Jacaré estava na área, cabeceia, a bola explode na zaga e sobra para o Belé bater de perna direita, que nem é a boa, né? Bateu cruzado, então, como eu falei no começo do vídeo, 9º gol do Belé nesse ano de 2025, camisa 10 do Palmeiras no Sub-20, voltando a marcar, e ele postou até nas redes sociais, né? Uma página relembrou os gols que ele marcou contra o Corinthians pelo Sub-17, foram muitos, agora marca o seu primeiro gol em derby na categoria Sub-20. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade
Andrade não mexeu no time, mas no começo do segundo tempo tivemos sim algumas mexidas que até melhorou o Palmeiras, né? Claro que já jogamos muito bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa a gente sabe, né? Alguns atletas começam a cansar, o esquema tem que mudar muitas vezes, e foi isso que ele fez. Por exemplo, ele tirou o Sorriso e colocou o Juan Francisco, ganhando cada vez mais minutos no sub-20, fez gol contra o Juventude na última rodada e agora entrou muito bem também, participativo, pode jogar como homem de área, como pode jogar também um pouco mais pelas pontas. Aí o Palmeiras colocou o Juan Francisco, por exemplo, mais enfiado, né? E os outros dois nos lados ali, o Heitor e também o Riquelme Felipe. Mas poucos minutos depois dessa mudança, o Heitor também saiu, né? Então, entrando o Fábio, que é um meio-campista, é um volante, na verdade, o Fábio, né? O Lucas Andrade faz muitas vezes essa mexida colocando o Fábio ou até algum outro volante para liberar o Larson, né? Aí o Larson vira a camisa 10 e o Eric Belé vai jogar mais avançado. Então tivemos em boa parte do segundo tempo o Belé na frente, ao lado do Riquelme Felipe e também do Juan Francisco. É um trio de ataque bem interessante. E o segundo gol do Palmeiras veio aos 35 minutos do segundo tempo. Esse gol aí deu a liderança ao Verdão. Cruzamento sempre certeiro do Gilberto na cabeça do Riquelme Felipe. E, curiosamente, o Gilberto dando a sua 14ª assistência no ano e o Riquelme Felipe marcando seu 14º gol no mesmo período, né? Então são os dois principais personagens desse sub-20 palmeirense na temporada. O garçom palmeirense dando assistência e o artilheiro alviverde balançando as redes, e a comemoração, né, do chororô do Riquelme Felipe, tão tradicional já em derbys, pelo lado palmeirense. Tem personalidade o Riquelme, e assim como o Eric Belé já tinha marcado em alguns derbys aí nas temporadas anteriores. E como eu falei agora há pouco, o Palmeiras poderia ter feito 3-0, porque o Riquelme Felipe sofre um pênalti. Esse para mim já não aconteceu. Se por um lado o juizão sonegou um pênalti no primeiro tempo, dessa vez eu achei que essa penalidade não aconteceu, quero a opinião de vocês, mas fato é que o Eric Belé desperdiçou, isolou ali, perdeu a chance de marcar o seu 10º gol na temporada e marcar o terceiro do Verdão nesse derby dessa última semana. Bom, no finalzinho do jogo, o técnico Lucas Andrade ainda fez 2 mexidas. Riquelme Felipe foi descansar um pouquinho, entrou o Júlio e entrou o Thiago no lugar do Rafael Coutinho. Aliás, o Thiago deve ser titular na zaga palmeirense na próxima rodada contra o Grêmio. Isso porque o Robson Jacaré levou o 3º cartão amarelo e não vai estar à disposição do técnico Lucas Andrade. Então já anota na agenda, na próxima quarta-feira, dia 30 de abril, às 15 horas, tem Grêmio e Palmeiras lá em Eldorado do Sul. Partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão Sub-20. Verdão tentando manter essa liderança. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta, que é sempre muito importante pra gente. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.